Shalom, boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Vamos ter um momento de oração. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos por estar aqui mais uma vez. Te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar na casa do Senhor, orar ao Senhor, louvar, cantar ao Senhor, meditar nas coisas dos céus, aprender um pouco mais da Tua palavra santa e maravilhosa. E queremos continuar sendo fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel em tudo. Nos abençoe nessa noite, perdoe os nossos pecados, que não cansemos de fazer o bem, para que o Senhor mesmo, que começou a boa obra em cada um de nós, possa aperfeiçoar. Obrigado, Pai. Somos aperfeiçoados em toda boa obra para fazer a Tua vontade. E queremos operar sempre na unção e na direção do Teu Espírito Santo. Testemunhando com nossos gestos, com nossa vida, porque há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. Desilusões são tantas, mas existe uma esperança. É que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro
mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amém. Shalom, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, por favor. E nós vamos ler do verso 1 ao 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Querido Deus, graças por tua palavra santa e maravilhosa, graças por esse momento. Uma geração vai, outra geração vem, mas o mundo continua o mesmo, a terra continua a mesma, apenas uma vida, e essa vida logo passará. E somente aquilo que for feito por Jesus durará para toda a eternidade. Por isso nós te adoramos, te louvamos por esse momento tão precioso, em nome de Jesus. Amém. Cada personagem bíblica, cada nome de cada personagem bíblico tem o seu significado. E muitas vezes o significado do nome do personagem era exatamente aquilo que ele era na sua vida real. Nicodemos, por exemplo, significa conquistador do povo, um vitorioso no meio do povo. E esse personagem bíblico, esse tal Nicodemos, de fato era um conquistador do povo. Ele é uma figura muito polêmica, por se tratar de um religioso, um fariseu, um líder político, membro do Supremo Tribunal lá em Israel, e também pelo fato de ter procurado Jesus durante a noite, na calada da noite, não querendo com isso manchar a sua reputação, por se achar um homem muito importante, muito rico. E quantos hoje que não vêm a Jesus por se acharem importantes? Quantos não vêm a Jesus por serem muito ricos?
Mas a palavra de Deus nos diz em Marcos, no capítulo 8, no verso 36, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas como toda moeda tem dois lados, esse homem, esse Nicodemos, também tem suas virtudes. Ele, por exemplo, no capítulo 7 de João, nós vemos que ele protestou na condenação de Jesus. Esse fariseu, esse religioso, o fariseu era membro de uma seita que separava de todos os demais judeus. Eles buscavam a santidade, eles cumpriam com todo rigor os deveres religiosos, mas era uma santidade só de aparência. Era o famoso por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Era uma santidade só de aparência. E Nicodemos era esse homem, um dos principais entre os judeus, um líder, um homem zeloso, um homem sincero, mas que faltava uma coisa nele. E o que será que faltava nesse homem? Como muitas pessoas boas por aí, mas falta Jesus. E se falta Jesus, falta tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Então nós vemos ele protestando contra a condenação de Jesus. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 50. Eu vou ler para você, que diz assim: Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: por acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Ou seja, o Senhor Jesus estava sendo condenado sem ser ouvido, sem dar direito de defesa. E ele foi lá e protestou contra isso. Isso é um lado bom que nós vemos dele. Além do mais, ele trouxe muitas especiarias para ungir o corpo do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus foi retirado da cruz, morto para ser sepultado. Como era costume entre os judeus, de ungir o corpo, embalsamar o corpo, antes de sepultar. E quem providenciou todos os produtos para a unção do corpo do Senhor Jesus, todas as especiarias, foi Nicodemos. Isso está também no Evangelho de João, no capítulo 19, dos versos 38 ao 42. Diz assim a palavra: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então nós vemos
Nicodemos, esse religioso, rico, importante, político, fariseu, protestando contra a condenação de Jesus, sem que Jesus fosse ouvido, e nós vemos ele aqui comprando e trazendo todas as especiarias, os ungüentos, os aromas, para ungir o corpo do Senhor Jesus, no momento do sepultamento do corpo do Senhor Jesus. Mas, embora esse homem fosse um membro do Supremo Tribunal, embora esse homem fosse um mestre em Israel, ele não compreendia nem mesmo o básico da vida cristã. Por quê? Porque não tinham conhecimento do Senhor Jesus. E ele faz uma visita ao Senhor Jesus justamente à noite, na calada da noite, com medo de comprometer a sua posição, com medo de comprometer a sua reputação. Mas nós observamos que ele reconhece que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Quando ele diz assim no verso 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este foi de noite ter com Jesus, e disse: Rabi quer dizer mestre. Mestre, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz, se não for por Deus. Amados, as coisas de Deus, a gente não aprende na escola. As coisas espirituais não se aprende nas escolas. Pelo contrário, as escolas ensinam muito sobre o corpo humano, mas não ensina nada sobre o espírito. As escolas ensinam muito sobre as tragédias, mas não ensinam como enfrentar as tragédias. As escolas ensinam muito sobre as desgraças, mas não ensinam como enfrentar as desgraças. Escolas ensinam sobre problemas emocionais, mas não sabem e não ensinam como resolver os problemas emocionais. Escolas ensinam muito como se conformar com a morte, mas não ensinam nada sobre como vencer a morte. E você poderia me perguntar: mas pastor, podemos vencer a morte? O que seria vencer a morte? Isso é possível, vencer a morte? Amados, Jesus venceu a morte quando ressuscitou ao terceiro dia. E se ele venceu a morte, nós também venceremos. Amém. Vencer a morte, em síntese, quer dizer não ter medo da morte. É não temer a morte. Porque se Jesus venceu, nós também vencemos. Por outro lado, não querer morrer é um sentimento natural do ser humano. Nós não tememos a morte, não devemos ter medo da morte, mas ninguém sai por aí procurando a morte. Não querer morrer faz parte da natureza humana, é um sentimento natural. O Salmo 90, no versículo 10, esclarece bem isso para nós. Diz assim a palavra de Deus: os dias da nossa vida
sobem a 70 anos, ou, havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: tudo passa rapidamente e nós morremos. A vida do homem sobe a 70 anos, chega até os 70. Se houver vigor, até os 80. Mas depois disso, é canseira e enfado. É a palavra de Deus que nos esclarece e nos ensina a vencer a morte, a não ter medo da morte. Glórias a Deus. As escolas não ensinam quem é Deus. As escolas ensinam as pessoas a amarem a muitos deuses, mas não sobre o único Deus verdadeiro. E quando tentam ensinar a respeito do Deus verdadeiro, fazem isso de uma maneira muito pobre. Quando tentam passar alguma coisa para nós a respeito do único Deus verdadeiro, fazem isso de uma forma muito superficial, muito incoerente com a Bíblia, de uma forma muito limitada. Por quê? Porque para eles, Deus é uma energia, Deus é apenas uma força. Para eles, Deus é apenas um ser muito distante, que está lá em cima, um ser inacessível. Mas todos os conceitos sobre Deus não basta. Não basta. Todas as definições sobre Deus não são suficientes. Não preenche o vazio do coração do homem. Não adianta saber todos os conceitos de Deus. O ser humano é uma pessoa. E sendo uma pessoa, o ser humano necessita de um relacionamento pessoal com Deus. O ser humano, como pessoa, ele necessita de um encontro pessoal com Deus. Diga glória a Deus. E nós sabemos que Satanás é muito sutil, e ele sorrateiramente tem penetrado nas escolas. Muito sorrateiramente ele tem entrado nas escolas, através de livros, através de filmes e tantas outras coisas mais. A Bíblia não pode ir nas escolas. Sob a alegação de que estaria violando a liberdade. Estaria violando a liberdade de escolha de cada um ter a sua religião. Então a Bíblia na escola não pode, mas na cadeia pode, nos presídios pode. E quantos que estão nos presídios, que se tivessem recebido a Bíblia, a palavra de Deus na escola, quando pequeno, não estaria na cadeia. Que Deus nos ajude. Mas pensemos um pouquinho no que o Mestre Supremo, Cristo Jesus, ensina para nós. Porque Jesus é o mestre dos mestres. E somente Ele ensina para nós todas as matérias. Ele diz em Mateus 11:28, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele ensina para nós todas as matérias necessárias para vivermos aqui neste mundo e no mundo vindouro também. Ele ensina a viver
mas não a viver uma vida qualquer. Ele nos ensina como viver em abundância. Nós temos direito de viver bem como filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Podemos e devemos viver bem nessa terra, dormir bem, comer bem, desfrutar de todas as coisas que Deus criou. Glórias a Deus. Jesus nos ensina a tirar proveito desta vida, a viver em paz e alegria. Nos ensina a viver uma vida com propósito. Jesus nos ensina qual a razão da nossa existência, qual o propósito de estarmos vivendo aqui neste mundo. Não estamos vivendo aqui só para fazer peso na terra. Estamos aqui por um propósito de Deus. Diga glórias a Deus. Aleluia. E Jesus responde para nós as nossas perguntas mais essenciais. Pastor, quais são as nossas dúvidas, nossas perguntas mais essenciais? Primeiro, quem sou eu? Segunda, de onde eu vim? Terceira, para onde eu vou? E amados, enquanto o ser humano não encontra uma resposta para essas 3 perguntinhas básicas, que são as mais essenciais, ele não tem descanso, nem de dia e nem de noite. E o vazio do seu coração nunca será preenchido, enquanto ele não alcançar a resposta para essas 3 perguntas. Quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu estou indo? Diga, Senhor, me ajude. Você crê em Jesus? Diga, Senhor, eu creio. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário para pagar o preço do meu pecado. Jesus, eu te amo. Jesus, fica comigo. Jesus, preenche todo o meu vazio. Jesus, supre cada uma das minhas necessidades. Senhor, responde as perguntas mais básicas, mais necessárias para a minha vida. Muito obrigado, Pai. Amados, o Senhor Jesus nos ensina a viver uma vida plena. Uma vida plena na presença dEle, em harmonia, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Viver plenamente, sem espiritualizar tudo. Porque tem as coisas espirituais e tem as coisas que são naturais. E muitos cristãos confundem e querem espiritualizar coisas que são naturais. Por exemplo, não adianta nada eu orar para não envelhecer. Eu vou envelhecer. Isso é natural. Um irmão, certa vez, quando estávamos em um momento de leitura bíblica, repreendeu uma irmã já idosa, porque ela disse que não estava conseguindo enxergar direito as letras da Bíblia. E ele disse: repreenda esse mal. Para que depender de óculos? Ora, ele estava espiritualizando uma coisa que é natural. O desgaste da nossa carne, do corpo físico. Jesus nos ensina a morrer também. Jesus nos ensina a morrer a primeira morte. Todos morreremos a primeira morte. O Senhor Jesus também passou por ela. E nós passaremos também. Não morreremos a segunda morte. A pior morte.
a morte espiritual. Essa o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, ressuscitando dos mortos. Esse versículo que eu li para os irmãos, do Salmo de número 90, no versículo 10, está ensinando para nós a morrer também. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então não adianta querermos espiritualizar coisas que são naturais. A velhice é natural, faz parte. A palavra de Deus está dizendo isso para nós. Glórias a Deus. A vida aqui na terra é apenas uma passagem. Depois daqui, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amém. Não morreremos a segunda morte. Não morreremos a pior morte. Não morreremos a morte espiritual. Morreremos apenas a primeira morte, para podermos estar para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Se Jesus venceu a morte, nós também venceremos. E o Senhor Jesus nos ensina também a enfrentar a morte não como um fim, não como o fim de todas as coisas, mas como um começo de algo novo, o começo de uma nova vida. E ele deixa isso bem claro também no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versos 7 ao 9, quando ele diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha isso, Jesus nos ensinando que quem olha para Ele, está olhando para o Pai. Quem vê a Ele, vê o Pai. E nesse mesmo capítulo, no verso 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Quando ele disse essas palavras, ele estava voltando para o Pai. Ele havia ressuscitado e chegou o momento de ele voltar para Deus. Então ele está dizendo: não se turbe o vosso coração, não deixe o seu coração ficar obscuro, ficar perturbado, confuso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou para a casa do meu Pai para preparar um lugar para vocês. E vocês sabem para onde eu estou indo.
Ou seja, vocês sabem que eu estou indo para o céu, e lá tem muitas moradas. Então nosso Senhor nos ensina com isso a enfrentar a morte, a primeira morte, a morte física, não como o fim de tudo, mas com o começo de algo novo. Glórias a Deus, diga graças a Deus. Jesus nos ensina quem é Deus. Quando ele disse para Filipe: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco, e você não me tens conhecido ainda? Você ainda me pede para ver o Pai? Filipe, quem vê a mim, está vendo o Pai. Em outras palavras, Filipe, eu e o Pai somos um só. Bem, mas você poderia me perguntar que lições nós podemos tirar de tudo isso que meditamos até aqui. Eu quero pensar com você em 4 lições apenas. Primeira lição: é preciso nascer de novo. Diga nascer de novo. No comecinho que nós lemos de João 3, do 1 ao 3, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer do Espírito para que possamos compreender as coisas espirituais. Porque coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente. Graças a Deus. Segunda lição: precisamos de uma firmeza de fé. Quando ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes em Deus e crede também em mim. Tenha fé em Deus e tenha fé em mim. Não fique confuso. Ou seja, deixar-se levar pelo Mestre, confiar plenamente no Mestre, glórias a Deus, confiar em sua total orientação, deixar ser conduzido por Ele, glórias a Deus. Terceira lição: aceitar o sacrifício de Jesus pela nossa culpa, pelos nossos pecados. Quando ele diz assim a Nicodemos, em João 3, no verso 14 e 15, ouça bem o que ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Como explicar isso? Enquanto o povo de Deus caminhava pelo deserto, rumo à terra prometida, havia muitas serpentes venenosas, e muitos eram picados por aquelas serpentes e morriam. Então Moisés fez uma serpente de bronze e pendurou aquela serpente de bronze num poste, de maneira que quem era picado por uma serpente venenosa, ao olhar para aquela serpente de bronze, era curado, era livre da morte. Tudo isso era uma figura de Jesus, era uma analogia de Jesus, uma comparação de Jesus que um dia morreria na cruz e seria levantado, para que todo aquele que olhasse para Ele ficasse livre, ficasse curado, ficasse liberto, livre da morte. Por isso ele diz:
Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a terceira lição. Aceitar o sacrifício de Jesus pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Diga: foi por mim que ele morreu na cruz. Foi por mim que ele foi levantado nessa terra. Muito obrigado, Jesus. Última lição. É preciso crer no testemunho de Jesus. Quando ele diz a Nicodemos, no capítulo 3 ainda, de João, no versículo 11, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ele está dizendo: Nicodemos, eu tenho dito para você aquilo que tenho visto, eu tenho testificado, mas você não está aceitando. E essa é a quarta lição para nós: crer no testemunho dele, crer na palavra do Senhor Jesus como o único caminho para se chegar a Deus. Como ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeira lição: é preciso nascer de novo, é preciso nascer do Espírito para poder compreender as coisas espirituais. Segunda lição: ter uma firmeza na fé, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Terceira lição: é preciso aceitar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, crer no testemunho dele. E essa é a quarta lição: crer na sua palavra e no seu testemunho. E eu quero dizer para você, para finalizar, que você não precisa ser um mestre para aprender a viver. Você não precisa ser um intelectual, você não precisa ser um estudioso para aprender a viver e morrer, para aprender a vencer a morte. Você não precisa ser um erudito para entender quem é Deus. Você só precisa de uma coisa. Pastor, o que é que eu preciso? Você só precisa se quebrantar na presença do Senhor, reconhecer a tua miséria, a tua fraqueza, a tua necessidade dele. Só isso. Você precisa se quedar aos pés de Jesus, fazer aquilo que Jesus mandou, tomar atitudes baseadas nas Sagradas Escrituras, nos mandamentos do Senhor Jesus, na lei de Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Nós estamos no caminho, estamos no começo, é verdade, mas estamos no caminho certo e não vamos desistir, não vamos parar, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor Jesus. Amém. Que você possa continuar firme na fé até o fim, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Baixe sua cabeça por um momento, por favor, e vamos orar um pouco mais. Querido Jesus, nós te adoramos por tua palavra santa e maravilhosa, por essa reflexão tão breve e tão simples que fizemos nessa noite da tua santa palavra. Tu és o mestre dos mestres, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Deus dos deuses,
Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Senhor Jesus, outro Deus não temos, não há outro Senhor, não há outra força, não há outra saída, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Fique conosco, Senhor, nos ajude, ó Deus, a perseverarmos até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Diga graças a Deus. Eu quero orar pelos dízimos e ofertas. Se você trouxe hoje algo para Deus, você pode fazer a sua entrega agora da tua oferta. E você que está em casa, pode fazer a sua transferência bancária, o seu depósito bancário ou o seu Pix. E Deus, eu tenho certeza, irá recompensar, abençoar você em nome de Jesus. Pai Santo, recebe cada uma dessas ofertas, ó Deus, cada oferta voluntária que teus filhos fazem sem constrangimento, reconhecendo ser esse um ato de gratidão, de honra a Deus, de reconhecimento da tua grandeza, da tua soberania, de reconhecimento da tua provisão, de todos os recursos vindos do Senhor, porque não temos nada que não tenha vindo do Senhor, e não temos nada que não há de voltar para o Senhor. Tudo é do Senhor, e nós também somos do Senhor. Por isso nós te louvamos com as nossas ofertas e dízimos. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, por favor. Levantemos nossas mãos para Ele. Pai, eu te dou graças por cada ovelha, por cada irmão, por cada irmã, que o Senhor mesmo conduziu até aqui nesta noite. Te dou graças por aqueles que estão vendo esse vídeo. Onde estiverem, Pai, eu os abençoo. Pai, eu te peço que eles sejam fortalecidos também, que eles permaneçam firmes na fé do Senhor, sem desanimar, sem se turbar os seus corações, em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre, amém.